Igreja, eu estava pela manhã em casa, sozinho ali no quarto, e eu comecei a colocar no papel não, mas no computador, aqui no celular, o que Deus vinha falando ao meu coração. E Deus vinha falando sobre desânimo. Eu não sei se alguém aqui está desanimado. Deus vinha falando comigo sobre incerteza. Porque a incerteza gera desânimo. E obviamente quando você está desanimado, você fica sem sentido, sem rumo, sem norte, sem direção. Não sei se você já se sentiu desanimado. Não sei se você já se sentiu sem norte, sem direção. Eu já. Porque nós somos seres humanos. E nós estamos numa montanha russa. Ora no vale, ora no monte. Mas em todos os momentos Jesus está conosco. Declare comigo: ora estou no vale, ora no monte. Mas em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, Ele está comigo. Pode aplaudir ao Senhor. Então, o desânimo, as incertezas, elas não escolhem cor, religião, classe social. Aparece de repente. Como é que aparece uma incerteza na sua vida? Como é que aparece um desânimo? Presta atenção aqui. Basta alguma coisa acontecer. Basta alguma coisa sair do eixo. Basta alguma coisa sair do lugar. Como o pessoal costuma falar por aí, basta um gatilho. Você já ouviu a palavra gatilho? Fulano teve uma crise, ele teve um gatilho. Porque as coisas mudam de lugar. As incertezas vêm. E junto com as incertezas do futuro, do amanhã, vem o desânimo. Se a tua fé não for hoje abastecida, você pode dar lugar ao desânimo. Mas vamos lá. Então, uma perda, como eu disse aqui, pode dar lugar ao desânimo, não pode? Quem já perdeu alguém ou algo e se desanimou? Todo mundo. Um trabalho na questão profissional, você fica desanimado. Quem já foi mandado embora, chegou em casa chorando, ficou desanimado? Já recebeu um diagnóstico, uma mudança de ciclo, uma mudança de cidade? Desanima. Não estava previsto, não estava no script, não era assim que você tinha sonhado, não era assim que você tinha imaginado, não era assim que você tinha calculado. Quebrou esses dias, a pastora não veio, não foi nem no chá nem para a igreja. Ela quebrou, foi morder uma pipoca lá, quebrou o dente, não é? Quando ela foi no dentista, estava trincado até a raiz. Ele falou: você vai ter que extrair o dente, colocar uma prótese, uma coroa, não sei. Ela chegou desanimada. Por quê? Porque o boleto era enorme. Mas também porque ela não ia poder sorrir no trabalho. Ela ficou triste, ela chorou. Eu falei: calma, coisas acontecem e deixam o desânimo no lugar da alegria, mas com Jesus nós vamos tirar esse desânimo, tirar essa incerteza, tirar essa indecisão, porque Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fala para o seu vizinho aí: não se entregue ao desânimo. Muitos homens da Bíblia enfrentaram o desânimo. Muitos deles se depararam com incertezas. Incerteza. Tem alguma área da sua vida que trabalha, ronda pensamentos de incerteza? Com certeza, nessa área você pode desanimar. Porque onde não há certeza, há facilidade de desânimo.
Então, quando você está com um desânimo, com uma incerteza, você volta a se segurar nas práticas antigas. Você volta a olhar para aquilo que um dia foi a tua segurança. E eu, pensando nessa introdução, eu lembrei do apóstolo Pedro. Pedro foi um exemplo disso, presta atenção aqui. Pedro desanimou, ele ficou desorientado, e após o processo que envolveu a crucificação do mestre ao qual ele seguia, ele teve uma crise existencial. Jesus foi crucificado, e Pedro entrou em crise. Quando algumas áreas das nossas vidas vão para a cruz, você entra em crise. Vou repetir. Quando algumas áreas da sua vida vão para a cruz, ou seja, não há mais o que fazer, apenas esperar a ressurreição, é tempo de crise. Pegou ou não? Mas ao terceiro dia vem a ressurreição, por isso segura aí. Ao terceiro dia vem a ressurreição, por isso a crise não vai prevalecer, o desânimo não vai te engolir, as incertezas não vão te abater, porque embora crucificado, ao terceiro dia vem a ressurreição. Então ele fica desorientado, ele fica desanimado. Jesus morre, é crucificado, está todo mundo meio perdido, uns dizem que ele apareceu, outros ainda estão em dúvida, Pedro está nesse meio. E aquilo que ele já tinha deixado para trás, aquilo que ele já tinha deixado de lado, aquilo que ele já tinha deixado para o passado, naquele momento de crise, ele voltou a fazer. Declare comigo, em momentos de crise, às vezes, voltamos para trás. Então o que ele voltou a fazer? Ele voltou a agir de forma natural, não tem problema nenhum. Ele voltou a pescar. O que tem de mais pescar? Nada, é nobre, dá dinheiro, não tem problema, tá certo, era melhor do que ficar desocupado em casa. Ele voltou a pescar. Então ele volta a trabalhar, porque ele se sente agora impelido a tomar de volta uma estrutura do passado. O mestre morreu e agora ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Abra a tua Bíblia em João capítulo 21 que você já vai entender tudo. João capítulo 21. Dá um aleluia bem alto aí. Dá um glória a Deus. João capítulo 21. Olha o que Simão fala. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E olha o que os discípulos falam. Nós também vamos com você, disseram. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Até aí, não precisa ir mais que aí. Vou pescar. E os outros? Nós também. Então nós também vamos. E eles foram. E entraram no barco. O barco estava esperando. De volta para o passado. Mas naquela noite não pegaram nada. Até aí. Pode tirar do telão. Eu vou pescar. Eu vou voltar. O barco está lá. Tô com um desânimo, uma incerteza. Vou voltar para a minha zona de conforto. Ele se viu ali com medo. Para Pedro, vamos lá, deixa eu começar aqui. Para Pedro, aquele era um momento de fracasso. Você já fracassou? Para Pedro, aquilo, voltar a pescar, era sinônimo de um fracasso. Apesar da nobre situação, da nobre
do nobre trabalho ali. Não foi Jesus que fracassou, mas Pedro fracassou. Então, diante dos outros discípulos que estavam decepcionados com Deus, Pedro era diferente. Pedro não estava decepcionado por causa da morte, da interrogação, cadê o Cristo? Pedro estava decepcionado. Os outros estavam confusos, que talvez a cruz teria vencido o Senhor. Pedro, ao contrário, estava desapontado por ter prometido fidelidade integral a Jesus. Pedro prometeu fidelidade integral a Jesus, que o seguiria para onde ele fosse. Vocês lembram disso? Pedro era impulsivo, falava que estaria com Jesus em todos os lugares, mas não conseguiu. E ele voltou a pescar. Ele não honrou a sua palavra. Só que Jesus sabia das fraquezas de Pedro, mas Jesus também conhecia o seu potencial. Eu quero te dizer que Jesus conhece as tuas fraquezas, mas Ele também olha para o teu potencial. Mas não vou ouvir nenhum aleluia bem alto, calma. Jesus conhece as suas fraquezas. Pedro, eu conheço as suas fraquezas, mas por trás dela, eu conheço também o teu potencial. Por isso, assim como Ele faz com cada um de nós, para que Pedro não desistisse, ainda que pegando o barco para voltar ao passado da pesca. Olha só, Jesus deixou uma palavra. Então, para que você não desista, não desanime, Jesus te deixa uma palavra. Para que você não desista, para que você não desanime, Jesus te deixa uma palavra. E olha o que ele fala para Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 18. Lá atrás, quando ele começa a andar com os discípulos, ele deixa essa palavra. Eu vou pular para cá. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Ele sabia que Pedro ia entrar num momento de crise. Ele sabia que um dia Pedro ia pensar em voltar para trás. Ele sabia que em um dia Pedro ia trocar o sobrenatural pela pesca. A pesca era boa, a pesca era algo de grande valia, mas não era exatamente o que Jesus tinha prometido para Pedro. Então ele joga uma palavra em cima de Pedro. Olha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedrinha, e sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Meu irmão, eu não sei em que ponto você está, mas há uma palavra sobre a sua vida. Deus vai edificar algo sobre as tuas mãos, sobre a tua história, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, sobre o casamento, sobre a tua estrutura emocional, ainda que ela esteja seca. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar. Parece que Jesus fez uma profecia para tempos futuros. Eu imagino Pedro voltando a pescar, e ele lembrando daquelas palavras: você é pedra, sobre você eu vou edificar a igreja. Ele falou: que igreja? Que igreja? Eu estou aqui, vou voltar para o passado, de volta para o passado num barquinho, e o Senhor vai edificar. Mas a palavra vai martelando, a palavra de Deus vai te dando fé, a palavra de Deus não deixa você desistir, a palavra de Deus lembra que você tem uma promessa, a palavra de Deus não deixa você parar. Pedro, você é pedra. Em algum momento da tua vida, quando você está no vale, vem uma palavra que Deus te falou há muito tempo atrás, e ela te coloca de pé de novo. Em algum momento, quando você vai fazer um mau negócio, vem uma palavra e te lembra o caminho que deve ser seguido. Em algum momento, quando você vai trocar o certo pelo duvidoso, vem uma palavra e te coloca na linha de novo. Pedro, você é pedra. Você se esqueceu? E sobre você eu tenho um projeto, eu tenho uma obra, eu tenho um chamado. Sobre você eu vou edificar a minha igreja. Você pode pegar o teu barquinho, você pode pensar em voltar a pescar, você pode estar desanimado,
Você pode não estar entendendo o cenário, mas a palavra é a mesma. A boa obra, a boa palavra que o Senhor lançou sobre a tua cabeça, ela continua de pé. E essa boa palavra está dentro das Escrituras, te garantindo e carimbando a tua história com Deus. Claro, eu tenho uma palavra que não me deixa desanimar. Pode aplaudir ao Senhor. Qual é a palavra que Deus te deu que não te deixa desanimar? Quando eu me converti, Deus me deu uma palavra. Isaías 43. Aonde eu entrava, vinha uma senhorinha assembleiana profetizar essa palavra. Aonde eu entrava tinha um quadro com essa palavra. Quando eu abria a Bíblia, eu abria nessa palavra. Eu sonhava com essa palavra. Porque um dia eu passaria por situações e eu tinha que ter uma palavra. Se eu tivesse aqui aquela caixinha de palavra, eu ia dando uma palavra para cada um aqui, é que eu não tenho. Ah, mas é sorte? Não, é a palavra de Deus. É que você pegar também serve para você. E aquela palavra me acompanhou. E com aquela palavra eu cresci, eu fui pastor, eu empreendi, eu passei lutas, eu passei perdas, tribulações, vitórias, montanhas e vales, desertos e mares, como diz aquele louvor. Mas com aquela palavra eu fiquei de pé. E eu quero dizer uma coisa: Deus te deu uma palavra ou não deu? Todo mundo aqui tem uma palavra. Você não tem uma palavra? Uma palavra tua? Uma palavra que... Eu tenho uma palavra para o meu casamento. Cada área da minha vida Deus me dava uma palavra. Por quê? Na hora do desânimo, a palavra destrói a força do mal. Então vamos lá, para você que está desanimado, se você não tem uma palavra, recebe essa. Sobre você Deus vai edificar alguma coisa. Mas Pedro, na hora do desânimo, meu irmão, você sabe como é o desânimo? Não sabe não? Você sabe como é a dúvida? Você sabe como é ficar nem vai nem vem? Você já teve as emoções de Pedro, parece até um pouco as nossas, meio montanha-russa, né? Uma hora ele estava bem, outra hora ele estava mal. Então mesmo Pedro com seus altos e baixos, o Senhor sabia o homem que ele se tornaria. Declare comigo: Jesus sabe quem eu sou. Pronto. Acabou. Acabou. Então, eu quero dar só um alô. Eu nem comecei a pregação. Não, é verdade. Eu quero dar só um alô. Permaneça. Se eu tivesse aí, eu queria estar aí ouvindo. Fala aí pro teu vizinho, permaneça. Meu irmão, se fosse eu, já saía do culto. Não agora, não vai sair do culto não. Assim, eu ouvi na pregação para eu permanecer. Já ia dormir tranquilo. Permaneça. Olha o que ele falou para os discípulos. Ele já sabia que tudo ia acontecer. Permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, vai descer o Espírito Santo, vocês vão ser fortalecidos, e aí vocês vão levar as boas novas. Então o fracasso vem quando nós não temos uma real visão, quando nós permitimos que o nosso chamado comece a escorrer pelos dedos. Pedro tinha o Espírito de Deus, porém ele havia perdido a visão do seu chamado.
Ele perdeu a visão do chamado. Não é que voltar a pescar é ruim, não. Talvez ele até se desse bem, se bem que ele não se deu bem, não pegou nada. Mas ele perdeu a visão do chamado, mesmo com uma palavra, declare comigo, mesmo com uma palavra, eu posso perder a visão. Você pode perder a visão. E o que mata as pessoas no casamento, no ministério, na carreira, é quando perdemos a visão do nosso chamado, o porquê temos, o porquê somos, o porquê fazemos e para onde estamos indo, o que temos, o que somos, o que fazemos e para onde estamos indo. Quando nós perdemos a visão, nós voltamos para, não é para o futuro, é de volta para o passado. Tem um barquinho te esperando para voltar para trás. A Bíblia fala de muitas pessoas que receberam um chamado de Deus, mas se perderam. Perderam. Sansão, ele conta os seus segredos a Dalila e perde o poder. Na verdade, ele não perde nem o poder. Claro, ele perde a unção, mas ele perde a visão. Olha como a visão é interessante. Ele perde os 2 olhos, ele fica cego. Furam os 2 olhos de Sansão. Demas também perde a visão, era um homem de ministério, era um homem com chamado, era um homem separado, mas a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, que o amor do presente século roubou a visão de Demas do seu ministério, do seu propósito, do seu chamado. Cobiça, sedução, pecado, desânimo, incredulidade, falta de conexão com Deus. Saul perdeu a visão do seu chamado. Ele só não ficou cego naturalmente, mas espiritualmente ele ficou completamente cego. Ele perseguiu Davi, ele perdeu o trono, ele levantou, ele fez consagrações que somente o sacerdote poderia fazer, ele se perdeu. Fala para o teu vizinho, não vai se perder. E eu estou sentindo aqui que vai espoletear fogo aqui. Então posso começar a pregação? 3 coisas acontecem quando nós perdemos a visão, porque todo mundo aqui tem um chamado. Todos somos filhos chamados, eleitos, separados. Não estou falando de chamado só para servir numa igreja, não. Todos nós temos um chamado que transcende aquilo que somos profissionalmente, no CPF, no RG. Todos nós temos um chamado, senão a gente está fazendo hora extra aqui. Não tem muito sentido. Porque todo mundo tem um chamado. Todo mundo foi chamado por Deus. E esta igreja foi chamada por Deus. Seja a casa, onde eu falo, que nome lindo. Quem criou? Deus. Quem perde a visão do seu chamado, pensa aí em Saul, pensa aí em Sansão, pensa no próprio Pedro, volta ao passado. Queridos, passado não é para você voltar. Passado é para você visitar, se está mal resolvido, ser curado e olhar para frente e seguir. Tem gente que fica voltando ao passado toda... Não, eu acredito que você tem que voltar ao passado, resolver teu passado, voltar no sentido de encarar de frente a tua situação e depois partir para frente. Amém? Não é verdade? Não é? Os psicólogos aqui vão voltar ao passado, vamos ressignificar, mas depois vamos para frente. Então, quando Simão Pedro fala o seguinte, ô Luciano, quando ele fala assim, ó, eu vou pescar, ele está falando assim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Tem até um barco me esperando. Eu sei fazer, eu vou voltar, não tem muita perspectiva pela frente, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Eu vou de volta para o passado. Volume não, você não. É a pregação. Eu vou de volta para o passado. Então Pedro, meu irmão, por que Pedro não podia ir de volta para o passado? Porque Pedro tinha um chamado para ir além. Deus tinha chamado Pedro para ser pescador, mas agora pescador de almas. Por isso que quando ele volta para o passado, ele não é bem sucedido na pesca. Sabe aquela área da tua vida que você lança as redes e não vem peixe? Então talvez você está voltando para o passado. Porque o futuro é próspero, pelo menos no ambiente espiritual. Pode ter luta, pode ter deserto, ninguém diz que vai ser fácil, tem até cruz. Mas tem ressurreição, vida e tem a prosperidade que vem do alto. Pode aplaudir ao Senhor. Pedro não era mais pescador de peixe, meu irmão. Jesus o chamou para ser pescador de homens. Lembra da palavra? Olha, Pedro, tu és pedra, tu és uma pedrinha. Mas sobre esta rocha que sou eu, a igreja vai ser edificada. Você é uma lasca de pedra.
mas sobre a rocha, que sou eu, através de você, a igreja vai ser edificada. Então, quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. Quando algo morre, meu querido, a gente geralmente quer voltar a pescar. Quando algo morre, a gente volta a pescar. O que é voltar a pescar? É voltar aos vícios, por exemplo. Voltar aos vícios é voltar a pescar. Morreu uma situação na tua vida, você foi contrariado, você volta aos vícios. Morreu uma situação que você creu que seria a tua salvação, você volta aos antigos comportamentos. Morreu na tua história um propósito, um chamado, você volta a se comportar, a ser aquilo que você não deveria. Então, meu irmão, igreja, as pessoas voltam, as pessoas dão um passo para trás, quando elas percebem que algo morreu. Poxa, eu dei tudo por esse investimento, eu dei tudo por esse casamento, eu dei tudo por esse ministério, e morreu. Então você fica tão desanimado, tão desiludido, que você volta para o passado. Quantas pessoas, elas saem de igrejas, de empresas, de relacionamentos, e ficam frustradas, desanimadas, e voltam a ser quem eram antes. Ficam irreconhecíveis, porque ficam 7 vezes piores. Então Pedro, ele poderia pescar, e você deve pescar. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se formar, você tem que realizar. Mas, na hora que vier o desânimo, a turbulência, você vai ter que entender que o teu primeiro chamado é adorador, é alguém que busca a Deus, é alguém que foi chamado como aquele que edifica a igreja. Você foi chamado para continuar crendo a despeito das circunstâncias. Resumindo, se eu fosse resumir esse tópico, não tem problema você pescar, meu irmão, até porque ele pescou depois com a palavra de Deus e pegou 100 e poucos peixes. Não tem problema você pescar, você só não pode inverter a prioridade. Você não está indo para trás, você está indo para frente. Continue confiando na promessa que Deus colocou sobre a tua história. Continue confiando na palavra de Deus. Você foi chamado pela fé para obras que talvez você ainda não imagina. Então nem pense, declare comigo, eu nem vou pensar em voltar para trás. Eu vou largar esse homem, eu vou largar essa faculdade, eu vou largar esse ministério, eu vou largar esse ser, eu vou me largar. Nem pense em voltar para trás, porque o barquinho só vai para frente. Então, meu irmão, não desanime, porque antes de ser quem você é, antes de você ser um pai, um empresário, um ser humano, você é escolhido por um propósito. Antes de você ter teus problemas, teus altos e baixos, tuas portas fechadas e abertas, tuas crises, tuas vitórias, você é um ser humano. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: Pedro era como qualquer um de nós, e se ele pensou em voltar para trás, quem somos nós? Mas Jesus chegou e mostrou o lado certo. Permanece, Pedrão, joga do lado direito, vou te prosperar, e você não vai deixar de cumprir o teu chamado. Primeiro ele prospera Pedro, mostra que ele é com Pedro, faz ele ter uma grande pesca. Depois Pedro prossegue o ministério. Quem perde a visão do chamado, pior do que perder a visão, é se tornar influência para os outros. Porque ele fala assim, olha, eu vou pescar. E os que estão do lado dele falam assim, nós também vamos pescar. Por isso que a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele fala que vai pescar, os outros vão pescar também. Ele fala que vai voltar, os outros vão voltar também. Ele fala que vai fazer, os outros vão fazer também. Ele influenciou negativamente, porque estava desanimado, desalentado, desacreditado, enfurecido, enraivecido, com mágoa, não sei, com culpa por ter negado Jesus, por não ter entendido uma interrogação da ressurreição. Ele influenciou os outros discípulos a voltarem para trás também. Então fala para o teu vizinho, cuidado para não influenciar ninguém com o teu mau humor. Cuidado para não influenciar ninguém quando você acordar desanimado, porque está tudo indo como Deus quer que vá. Se você se distrai, meu irmão, e você é um líder, uma empresária, um pai, o único crente na tua casa, você influencia as outras pessoas.
Você sempre vai estar influenciando alguém para perto de Deus ou para longe de Deus. Meu irmão, isso é muito sério. Você sempre vai estar influenciando alguém, positivamente ou negativamente. Você sempre vai estar influenciando alguém, para cima ou para baixo, para frente ou para trás. As suas palavras estão influenciando alguém ou já influenciaram. Pergunta para o teu vizinho, o que você tem falado? Você já está influenciando alguém. Para frente ou para trás. Vou pescar. Também vou. Pedro era um líder, meu irmão. Se ele disse que vai pescar, todo mundo vai pescar com ele para trás. Declare comigo, Senhor Jesus, que eu possa ser uma boa influência a partir desse culto. Em nome de Jesus. Pastor, mas que papo é esse? É o que está escrito. Vós sois sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. São palavras de Jesus. Vocês são a luz do mundo, ou seja, vocês são sal, vocês são luz, vocês são influência. Se vocês não estiverem num lugar de destaque, se vocês não trouxerem sabor, para que presta a influência de vocês? Vocês estão prestes a ser pisados por outros homens. Então, no dia mau, calma aí, que deu aquela vontade de falar, de desistir, de murmurar, não faça na frente dos outros. Engole esse sapo e a lagoa e começa a adorar Jesus. E vamos lá. Quem perde a visão do seu chamado, também perde a visão do seu futuro. Eu falei 3 coisas aqui. 1, volta para o passado, influencia os outros e perde a visão do futuro. Mais explicadinho que isso, só se eu desenhar. Volta para o passado, influencia os outros e perde a perspectiva futura. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Talvez, meu irmão, você esteja patinando no gelo. Você já teve a sensação que você não sai do lugar? Em alguma área? Ou em algumas áreas? Você está dando volta em círculo, está patinando. Você já teve? Mas o que isso tem a ver com o futuro? Tudo! Tem tudo a ver com perder a visão do futuro. Patinar, ficar naquela areia movediça, não vai, não acontece. Tem tudo a ver com a visão do futuro. Por que muitas vezes nós não apanhamos nada? Nós não temos a visão de nada. Não conseguimos acertar o alvo. Nem que ele esteja ali diante de nós. Porque Pedro perdeu a visão do futuro. Agora eu vou falar para você entender. Porque Pedro não estava mais no centro da vontade de Deus. Não era nem para ele estar ali. Não era errado pescar, não era errado voltar a trabalhar, não era errado, nada, não estou falando nada disso. Só que não era o centro da vontade de Deus para a história dele naquele momento. Então, quando você está fora do centro da vontade de Deus, possivelmente você não vai dar certo no futuro. Você vai ser uma pessoa mediana. Uma coisa é dar certo, outra coisa é ser mais um. Diga comigo, uma coisa é dar certo, outra coisa é ser só mais um. Então Pedro talvez seria só mais um, porque ele perdeu a visão do futuro, porque ele perdeu a visão do seu chamado. Por quê? Porque ele desanimou. 1 João capítulo 5, 14 e 15. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Repita comigo, o melhor lugar no futuro e no presente é o centro da vontade de Deus. Coloca aí 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Segundo a sua vontade, o centro da vontade, a sua vontade. Como que eu vou saber
Horas, leia a Bíblia, ore, busque a Deus, veja o óbvio. Fala para o teu vizinho, veja o óbvio. Abrace o seu chamado, gaste tempo com ele, meu irmão. Meu irmão, peraí, para tudo. Eu tenho um chamado aqui. Eu tenho que abraçar meu chamado. Eu tenho que gastar tempo com o meu chamado. Ah, mas se você não fizer isso, Deus vai me abençoar. Mas eu quero estar no centro da vontade dele. E eu quero exercer esse chamado não só aqui em cima. Eu quero exercer em qualquer lugar que eu for aí fora. Dentro e fora de ambientes acadêmicos, dentro de uma academia, dentro de um escritório, dentro de uma igreja. Abrace o seu chamado. Case com ele, com Jesus. E mostre o teu chamado para o mundo, porque foi ele que te deu. Se você não decidir onde gastar o seu tempo, outras coisas vão consumir o seu tempo. Então, se é para gastar o tempo, gaste tempo com Jesus e com o propósito que ele te deu. Gaste tempo com a Bíblia, gaste tempo com oração, gaste tempo com o teu jejum, gaste tempo com o estudo precioso das Escrituras, mas não esqueça que você foi chamado. Tem uma camisa que tem uma frase que o pessoal coloca aí: quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Então vamos voltar para o texto para eu ir terminando. Naquela noite nada apanharam, sabe por quê? Porque os resultados em suas vidas, ou na tua vida, ou na minha vida, na vida daqueles discípulos, não dependiam da sua capacidade de projeção futura, mas do Senhor. O próprio Jesus disse, João 15:5, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Não perca a visão do teu chamado, não perca a projeção do teu futuro, porque sem ele, lá na frente, você não faz nada. E não contamine outras pessoas, para que elas fiquem infrutíferas. Foi o segundo tema, o tópico que eu coloquei. E o primeiro, nem pense em voltar atrás, porque você tem uma palavra. Pedro, olha, você é pedra. E sobre essa rocha que sou eu, você vai edificar a igreja. A igreja vai ser edificada. Deus te deu uma palavra para você não desistir nesse domingo. É um feriado. Ontem foi feriado, é uma continuação de um feriado. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Então, qual que é o segredo para derrotar o fracasso, Pedro? Largar a dúvida, largar o conformismo, largar o medo e ir de encontro a Jesus. Pedro saiu correndo porque Jesus estava na praia com um peixe assando. Eu já vou terminar. E aí ele entra naquele diálogo: olha, Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Ah, eu te amo, Senhor, então apacenta os meus rebanhos. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, estou ficando triste, hein? Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Ah, pastor, por quê? Porque quando ele fala, Pedro, tu me amas? Ele responde, sim, 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 por 3 vezes. O sim que você dá para Deus te traz novamente para o centro da vontade dEle. Hoje nós vamos dizer sim para o Pai. Para cada sim de Pedro, imagino que caiu uma mochila de culpa. Para cada sim de Pedro caiu uma mochila de medo. Para cada sim de Pedro caía uma mochila de desânimo. Jesus estava visitando o passado dele, porque ele tinha o negado 3 vezes. Jesus estava visitando o passado dele, porque Jesus pergunta para ele em frente a uma fogueira, a mesma fogueira pela qual ele negou Jesus, quando ele estava na frente dos soldados e das criadas. Ali tinha uma fogueira, você pega depois do texto, e ele falou, não conheço esse homem. E Jesus usa o mesmo símbolo, o fogo, e ele fala, Pedro, você me ama? Lembra daquela fogueira? Você me negou 3 vezes, mas agora eu quero ouvir 3 sims.
Por quê? Porque o fogo é um símbolo. E ali Jesus está falando, não importa o que você fez, nem o que você está fazendo agora, mas eu estou te olhando pelo que você será. A minha aliança com você é eterna. Nem as muitas águas, nem o fogo, nem profundidade, nada vai permitir que eu complete o que eu iniciei na tua história. Estou selando a minha aliança contigo, usando o mesmo símbolo pelo qual você me negou. Ou seja, diga graças a Deus, que Deus me olha, que Deus me olha com misericórdia. Outra coisa, Jesus começa a ressignificar a vida de Pedro. E Pedro agora tem a sua vida nos trilhos novamente. Pedro agora ia abraçar o seu chamado. Pedro agora ia abraçar a sua história. Pedro agora ia continuar pescando, só que de uma forma estratégica. Porque Deus ia direcioná-lo. Meu irmão, não estou mandando você parar de pescar, não. O pastor pregou para eu não pescar mais agora só fazer a... Não. Você vai pescar de uma maneira estratégica, com a direção de Deus. Pedro venceu o fracasso. Eu vou terminar com essa frase. Pedro venceu o fracasso aceitando o seu chamado. E o chamado envolve tudo que você imagina. Não é só o que você pensa de bom. É tudo que ele traz. Então vamos lá? Declare comigo. Pedro venceu o fracasso aceitando o chamado. Mas é um chamado só de bênção? Tudo que vem no pacote do combo número 1, 2 e 3. Mas é muito bom, meu irmão, como você é muito bom. Porque ele impunha as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, Atos capítulo 8, versículo 17. Ele fazia milagres e ressuscitava pessoas, Atos capítulo 9. Ele viajou para diversos lugares pregando o Evangelho. Ele abriu igrejas, foi um grande líder. E uma pedra preciosa. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 15, que até a sombra de Pedro curava. Imagina, fala comigo assim, imagina se ele desistisse. Hoje eu quero que relacionamentos com Deus sejam restaurados aqui. Não tenha medo, se perdoe, receba o perdão de Deus. E responda para Jesus uma coisa. Ele termina provocando Pedro. Mas você me ama mesmo? E ele fala assim, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Na tua oração mais profunda, você vai dizer, Senhor, não me deixa desistir. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo.